Olá, hoje vamos falar sobre derivadas direcionais e vetor gradiente. Primeiro, começaremos com derivadas direcionais. Então, nesta seção, introduziremos derivada direcional, que nos permite encontrar taxa de variação de uma função de duas ou mais variáveis em qualquer direção. E isso é mais geral que derivadas parciais que fizemos nas aulas passadas. E derivadas parciais permitiam calcular taxa de variação na direção de eixo de x, ou eixo de y, ou eixo de z, se fosse 3 dimensões, ou se fosse mais, seria na cada eixo. Então, aqui seria taxa de variação em qualquer direção. Então, para começar, vamos fazer um lembrete. Se z era função de x e y, as derivadas parciais com respeito de x, f de x, e derivada parcial com respeito de y, f de y, são definidos nesta forma. Ou seja, a derivada parcial de x aqui era variação na direção na x, ou seja, no eixo, na variável x, x0 mais h, menos f de x0, y, esta. Dividido por h, se esse limite existir, era derivada parcial com respeito a x. Aqui era variação na direção de y. Aqui x0, y0 mais h, mais menos f de x0, y0. Ok? Então, isso era uma taxa de variação. Ora, se você lembra, é só para associar com o vetor, no eixo de x era que? Direção de vetor unitário i. E eixo de y era direção de vetor unitário j. Ou seja, esses podem dizer, de alguma forma, isso é taxa de variação na direção de i, isso é taxa de variação na direção de j. São vetores unitários. Ok? Isso são derivadas parciais que nós estudamos, calculamos, usamos nas aulas anteriores. E hoje vamos falar de derivadas direcionais em qualquer direção. Então, para isso, vamos supor que queremos calcular taxa de variação de uma função z no ponto x0, y0 na direção de um vetor unitário arbitrário, u, cujos componentes são a e b. Aqui, cuidado, o vetor é unitário. Ok? Então, só para o uso futuro, eu vou dizer como podemos escrever vetor unitário. Se u é este, então componentes são a e b, ou seja, a quadrado mais b quadrado raiz quadrada é 1. Ok? É isto. Então, se você faz projeção no eixo de x, este componente seria a, este parte seria b. Ok? Então, agora, se você tem esse ângulo feito pelo esse vetor com eixo positivo x, se fosse esse θ, então, esse parte, ou seja, esse componente seria cosseno de θ, isso é seno de θ. Por quê? Aqui, o módulo desse u é 1. Portanto, você tem, em vez de AB, pode escrever cosseno de θ, seno de θ também. Lembra? Isso é unitário. E qual é o módulo deste? Raiz quadrado, cosseno quadrado de θ, mais seno quadrado de θ daria 1, sempre. Ok? Muito bem. Então, para definir esse derivada direcional, primeiro tem que fazer qual seria a variação na direção de vetor unitário u. Ok, vamos dizer que o vetor unitário tem esta direção. Então, vamos cortar de um plano que está na direção de esse vetor unitário u dado, tá bom? Então, se P é ponto na superfície de S dado pela esta função, z igual a f de x, y, então com coordenada x0, y0, z0, ou seja, se z0 é a imagem de esse cara, ok? Ou seja, aqui x0, y0, 0, porque estamos no plano x, y, então isso é a imagem. Então, se cortamos aqui, nessa superfície que está dado no azul, você vai encontrar uma curva C. Então, está na direção de vetor unitário U. E nessa curva C, vamos tentar como calcular essa variação aqui. Então, aqui, qual é a imagem? Aqui é f de, na verdade, esse ponto é que é f de x0, y0 aqui. Agora, vamos ver se q é x, y, z, se coordenada deste q é x, y, z, então como calcular variação de aqui para cá. Então, vamos ver. Então, mas lembre, direção de este cara é direção de U.
Então, se você faz projetar aqui, ou seja, quando você cortou deste plano aqui embaixo, assim, quando você cortou, então aqui apareceu o vetor, e é um vetor. Então, esse vetor, a projeção de aqui para cá, seria um vetor que é paralelo a U, porque estamos na direção de U, esse é paralelo a U. Então, esse vetor é alguma multiplicação de U, ou seja, vai ser como H de U, ok? Então, esse seria H de U. Então, se esse P' é projeção de P e Q' é projeção de Q, então, aqui, vetor P', Q' seria algum múltiplo de U, H de U. E como H de U, então, esse U era que AB, H de U seria H de A, H de B. Portanto, esse vetor seria H de A, H de B. Então, vamos calcular como seria a variação. Então, qual seria isso em termos de x0, y0? Ok. Se esse H de A, esse H de B, então, esses dois componentes de U, então, esse H de B seria que está na diferença, está no eixo de y. Então, seria que y, aqui é que y0, aqui seria que somado por b, hb, seria y0 mais hb. E agora, qual seria este cara? Então, aqui, qual seria x? X seria, aqui é x0, aqui seria x mais h de b. Ok? Portanto, isso seria que esse cara seria x0 mais h de a, y seria x0, y0 mais h de b. Então, imagem de este ponto daria que f de x0 mais h de a, y0 mais h de b, e isso seria, na verdade, este ponto. Ou, em outra palavra, você pode dizer, esta distância é x menos x0, esta distância é y menos y0, mas, por sua vez, esse U tem componente HA, aqui U tem componente HB, então x menos x0 é igual a HA, y menos y0 é HB. Então, pode dizer desta forma também. Então, agora, o que calculamos? Esse valor está aqui, aqui é f de x0 e y0. Então, é aqui. Então, isso, se você divide por H era que? H era uma diferença na direção de U, ok? Então, isto era. Então, isto é que? Isso é a variação na direção de U. Ora, quando H vai para zero, se calculamos limite, quando H vai para zero, nesta razão, então, isto, se limite existir, ele dará taxa de variação da Z na direção de U, que é chamado derivada direcional da F na direção de U. Formalmente, a gente calcula a derivada direcionada de F no ponto x0 e y0 na direção de vetor unitário U, A, B é dado por este. E limite, H vai para zero, e esta variação. Esta variação é nada mais que este. Ok? E isso é denotado por D na direção de U, aqui é vetor unitário, F de x0 e y0. E cuidado, aqui é sempre único. E caso, claro, se esse limite existe, se não existe, não tem isso. Então, isto é a definição de derivada direcional. Agora, para comparação de nossa a definição anterior de derivada parcial, se U fosse I, vamos dizer, se U fosse I seria que 1, 0. Então, se colocar U igual 1, 0, seria A igual 1, B igual 0. A igual 1, B igual 0. Então, isso seria variação na direção de x. Ou seja, ele daria dy de f igual a derivada parcial com respeito de x. Agora, se U fosse j, ou seja, na direção de eixo de y, ou seja, 0, 1, seria A igual 0, B igual 1. A igual 0, ele morre. B igual 1, então seria que é x, y0 mais h. Então, isso é justamente derivada parcial com respeito de y, ou seja, dj, f seria este. Ok? Então, em particular, o derivada direcional abrange derivada parcial na direção de eixo de x e eixo de y. Ok? Então, ele é mais geral. Então, isso é a definição de derivada direcional. E agora, só para calcular no dia a dia, é mais fácil usar outra fórmula. Pode fazer isso, como sempre fizemos, calcular esse limite, não é tão
desejável, é mais trabalhoso. Então, a gente calcula, desenvolve outro tipo de fórmulas. Então, uma fórmula é a seguinte: se U é qualquer vetor unitário e f é uma função diferenciável de x e y, então derivada direcional da f na direção de vetor unitário U é dada por este. Isso é a notação, derivada direcional da função f na direção 1, direção U no ponto x e y. Seria derivada parcial com respeito de x no ponto x e y vezes a, mais derivada parcial com respeito de y no ponto x e y vezes b, onde a e b são componentes de U. Então, U tem que ser unitário. Ok? É isto. Então, essa demonstração podemos fazer chamando regras de cadeia. Opa, aqui tem uma a mais, regras de cadeia. E isso a gente pode provar quando tem aulas presenciais no futuro. Se vocês quiserem, podem ver no livro texto. Ok? E agora, isso foi uma fórmula, primeira fórmula que a gente tem. E depois, se U é um vetor unitário que faz ângulo θ com eixo x positivo, como fizemos aqui, então A seria cosseno de θ, B seria seno de θ. Então, se você sabe só ângulo, então você pode usar A igual cosseno de θ, B igual seno de θ. Então, você pode ter, então esse teorema 3 dado essa fórmula, pode virar nessa fórmula 6, e às vezes usa mais fácil, diretamente, em vez de A e B, pode usar cosseno de seno. Então, esse U é sempre unitário, porque cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ é sempre 1. Então, por enquanto é isso. Para fazer esse vídeo curto, na próxima eu vou falar sobre o vetor gradiente e usar esse vetor gradiente nesta fórmula e veremos só alguns exemplos. Agora, vamos continuar a falar sobre vetor gradiente. Observe que no teorema 3, o que fizemos? A derivada direcional de uma função diferenciável pode ser escrito como produto escalar de dois vetores. Vamos ver isso. Por exemplo, no teorema 3, aqui, o que tem? Derivada direcional da função f na direção u, dado por f de derivada parcial com respeito de x vezes a, mais derivada parcial com respeito de y vezes b, onde a e b são componentes de vetor unitário. Isto. Mas isso se você pode escrever como vetor, o produto escalar de dois vetores, ok? Isso seria um vetor f de x, f de y e vetor a e b. Então, se você faz esse produto escalar, daria este. Primeiro componente com primeiro componente, mais segundo componente com segundo componente multiplicado. Isto. E, ou seja, mas A e B é vetor unitário U. Ou seja, você pode escrever essa derivada direcional na direção de U da função f de x e y. Pode ser um vetor formado pelas derivadas parciais com respeito de x e com respeito de y e produto escalar com respeito de U. Produto escalar com U. U é vetor unitário. Então, você pode escrever nesta forma. Ou seja, isso é outra fórmula de direção a derivada direcional, ou seja, derivada vetor formado por derivadas parciais e produto escalar com vetor unitário. Então, o primeiro vetor aqui, esse vetor formado por derivadas parciais, aparece em várias situações, não só aqui na derivada direcionais. No futuro, em outros estudos, também eles aparecem. Por isso, isso é dado, para eles é dado um nome especial, chamado um gradiente de f. Ou seja, o vetor formado por derivadas parciais é chamado gradiente de f. E é denotado por grad f, ou isso é chamado nabla f, ok? Ou del f. Então, é denotado por este ou por este. Geralmente, a gente usa este, ok? São mesmas coisas. Ou seja, esse vetor tem nome, chamado gradiente. Então, em termos deste nome, então a gente definiu, ou seja, através disto, definimos isto. Se f é uma função de duas variáveis x e y, então o gradiente de f é uma função vetorial delta f, isso é del f,
definido por isso, ou seja, gradiente é definido por nesta fórmula, ou seja, vetor formado por derivada parcial com respeito de x, derivada parcial com respeito de y. Agora, se você escrever na forma vetorial, seria derivada parcial com respeito de x no componente i, mais derivada parcial com respeito de y e j. Ou seja, esse vetor é escrito nesta forma, é igual. A notação que vocês pediram no estudo de geometria analítica também, do vetor, ok? São dois componentes. Isso ou pode escrever f de x ou de f de x é a mesma coisa. Isso é gradiente. Então, agora, em termos de gradiente, se você usa esta definição para cá, então, sua definição, em termos de vetor gradiente, então, derivada direcional ficou justamente derivada direcional na direção u e gradiente de f no ponto x e y, o produto escalar com u. Ok? Então, agora, derivada direcional através daqui ficou justamente isso, é gradiente. Então, para isso, demos nome. Então, isso nome isso é del f, ou seja, gradiente de f, e produto escalar. Então, o que significa isso? Você sabe, de geometria analítica, que esse cara é nada mais que projeção da vetor gradiente em vetor unitário u, ou seja, isso é projeção aqui. Ok? Então, derivada direcional é nada mais que projeção de gradiente no vetor unitário u. Mas tem que ser na mesma direção, aqui com u. Tá bom? Isso é outra fórmula. Você pode usar, ou seja, na prática, no dia a dia, você usa ou esta fórmula, ou esta fórmula, ou esta fórmula, mesma coisa, ou esta fórmula. São tudo iguais, equivalentes. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Se f de x e y é dado por seno de x mais exponencial de x e y, qual seria a gradiente? Então, gradiente de f no ponto x e y seria um vetor formado por derivada parcial com respeito de x e derivada parcial com respeito de y. Então, qual é a derivada parcial com respeito de x? Seria, esse cara seria qual? Esse cara seria, seno de x seria cosseno de x, mais, agora com respeito de x, y fica constante, ficaria primeiro regra de cadeia. Derivada de x e y seria, derivada de exponencial x e y seria exponencial x e y com respeito de x daria só y, ok? Y exponencial x e y. Então, isso é primeiro f de x. Ora, f de y, então, isso quando derivada parcial com respeito de y, esse cara é zero. Então, aqui seria com respeito de y. Primeiro deriva com respeito de x e y, seria exponencial de x e y. E x e y com respeito de y daria x, ok? Então, isso. Agora, gradiente no ponto 1, 2 seria quanto, então? Desculpa, não é 1, 2, 0, 1. Gradiente de f no ponto 0, 1 seria x igual a 0 e y igual a 1. Se x igual a 0, ele é cosseno de 0, daria 1. Se x igual a 0, y igual a 1, seria isso. 1 exponencial 0 seria 1, então 1 vezes 1, 1, aqui é 1, 1 mais 1, 2, ok? E agora, se colocar aqui x igual a 0, y igual a 1, esse cara daria 0, então esse é 2, 0. Então, gradiente desta função no ponto 0, 1 é 2, 0. No qualquer ponto x, y é este, ok? Isso é exemplo para calcular gradiente, ok? Ficou claro? Agora, se tem funções de 3 variáveis, vamos dizer. Se você tem função de 3 variáveis, então podemos definir derivadas direcionais na direção u de função f de x, y, z, onde esse u é vetor unitário de maneira semelhante. Ou seja, aqui seria x mais h, x0 mais h, y0 mais hb, z0 mais hc. Então, na dimensão 2, isso não tinha. E menos f de x, y, x0, y0, z. Ou seja, esta variação dividido por h no limite quando h vai para 0. Então, seria a mesma coisa, só um componente a mais aqui. Claro, se esse limite existe. E na norma vetorial, na forma vetorial, seria derivada de f
na direção U. Derivada direcional de f na direção U no ponto x0. x0 neste caso seria esse vetorial, componentes seriam estes. Então, limite h vai para 0, f x0 mais hu seria este cara, menos f de x0, dividido por h. Ok? Isso é a fórmula geral. E agora, se você, então, podemos escrever em termos de gradiente aqui? Sim, podemos. Como podemos? Então, se essa função for diferenciável e u é ABC, ou seja, u é um vetor unitário. Cuidado, aqui tem que ser unitário, por isso que eu estou dizendo unitário. ABC, então, derivada direcional da função f na direção u, no ponto x, y, z, é dado por derivada parcial de f com respeito a x vezes primeiro componente de vetor unitário, mais derivada parcial com respeito a y, segundo componente, mais derivada parcial com respeito a z, terceiro componente. Ok? E aqui, para a função de três variáveis, também pode definir a vetor gradiente na mesma forma. E de notação também gradiente, esse DLF ou GradF. E você coloca o gradiente seria um vetor com componentes f de x, f de y, f de z. Ou seja, derivada parcial com respeito a x, com respeito a y, com respeito a z. Ok? Ou deste modo, se você escrever isto nesta forma, seria que não. Primeiro vamos fazer isto, pode ser, então, por isso, mais abreviado, se escrevemos isto, seria que gradiente de f seria f de x, f de y, f de z, igualzinho. E ou você escreve na forma vetorial, nesta forma, direção de i, direção de j, direção de q. K seria a direção de z. Ok? Então, derivada direcional, como fizemos aqui, seria a mesma coisa na direção, na dimensão, função de três variáveis também. Primeiro calcula gradiente e produto escalar com u. Isso daria a derivada direcional da função f na direção u. Então vamos ver. Já sabemos fórmulas. Isso funciona quanto na dimensão 2, dimensão 3. Na verdade, funciona em outras dimensões também. Mas por enquanto só isso. Exemplo 2 é isso. Determine a derivada direcional dessa função e u é vetor unitário dado pelo ângulo isto. Qual será a derivada? Primeiro esse, e depois calcula qual será a derivada direcional da f no ponto 1, 2. Ok, solução. Primeiro, du seria que? Lembra essa fórmula que a gente tem? Última fórmula é este. Ok? Derivada parcial x, cosseno de θ, derivada parcial y, seno de θ. E soma. Ok? Olha, exatamente. E agora, derivada parcial com respeito de x é o quê? 3x quadrado menos 3y. Ok. E cosseno de θ seria cosseno de π sobre 6, porque θ é dado por π. Isso é dado. E agora, derivada parcial com respeito de y é quanto? Isso é zero, isso seria menos 3x mais 8y. Ok. E seno de π sobre 6. Então, você coloca esse valor, cosseno de π sobre 6, raiz quadrada 3 sobre 2, e esse cara é 1 sobre 2. A gente colocou isso aqui. Depois, então, simplificando, então, isso é derivada direcional. Aqui, 1 meio na evidência. Se você simplifica, aqui seria 3 raiz quadrada 3x quadrado, menos 3x. Aqui seria que 8 menos 3 raiz quadrada 3y. Isso seria a derivada. Então, qual seria no ponto 1, 2, então? Então, aqui coloca x igual a 1, y igual a 2. Ou seja, x igual a 1, y igual a 2. Se você coloca esses valores, então você encontrará este. Ou seja, isso seria 1 meio, 13 menos 3 raiz quadrada. Então, derivada direcional, primeiro colocou no qualquer ponto, e agora no ponto 1, 2. Tá bom? É isso. E agora, outro exemplo. Determine a derivada direcional da função este, no ponto P igual a 2 menos 1, na direção do vetor I. Ok? Cuidado, como eu falei lá na teoria também, nosso vetor tem que ser unitário. Esse vetor unitário, não. Aqui é 2, 5. Seria o quê? Raiz quadrada de 4 mais 25. Então, isso não é unitário. Então, isso não é unitário.
Então, primeiro tem que procurar vetor unitário nesta direção. Qual é o vetor unitário nesta direção? Seria V dividido por norma de V. Ok? Ou seja, isso é igual a 1 dividido por, isso é norma de V, que é 2 quadrado mais 5 quadrado. Isso. Então, seria que 2 sobre raiz quadrada 29, daqui, 4 mais 25, 5 sobre 29. Agora, isto é vetor unitário. Então, agora, du seria aqui. Derivada parcial, primeiro componente, com respeito a x, primeiro componente, mais derivada parcial com respeito a y, segundo componente. Então, qual é a derivada? Então, ou seja, 2 sobre esse cara eu escrevi primeiro, qual é este cara? Derivada parcial de f com respeito a x. Seria aqui. Aqui seria 2x y cubo. Aqui é fixo, então ele morreu. Agora, aqui 5 sobre... Agora, qual é a derivada parcial de f com respeito a y? Seria que isso é fixo, então seria 3y quadrado, ou seja, 3x quadrado y quadrado. Aqui seria, com respeito a y, seria menos 4. Ok, colocamos isto. Agora, se simplifica, aqui ficou 1 sobre raiz quadrada 29, se colocou, aqui ficou 2, 4, aqui ficou 5 vezes 3, 15, x quadrado y quadrado, menos 5 vezes 4, 20. Então, esse é a derivada direcional no qualquer ponto x, y. Então, qual é? Seria no ponto 2 menos 1. Então, coloca 2 menos 1. Se colocar x igual a 2, y igual a menos 1, então isso ficaria 4 vezes 2 vezes menos 1, seria menos 8. Aqui seria quanto? 2 seria aqui 4, isso seria menos 1 quadrado, 1. Isso daria 15 vezes 4, daria 60, menos 20. Então, isso, 60 menos 20, 40 menos 8, seria 32 sobre raiz quadrada. Então, isso é derivada direcional desta função na direção esta. Agora, vamos fazer mais um exemplo e eu vou deixar aqui. Se f, x, y, z, agora está na função de 3 variáveis. Esse cara determine o gradiente de f, determine a derivada direcional de f no ponto 130 na direção dada por este. Primeiro vamos calcular gradiente. Então, qual é gradiente? Gradiente é um vetor dado por derivada parcial com respeito de x, primeiro componente, segundo com respeito de y, terceiro com respeito de z. Então, vamos calcular esse, olhando aqui. Com respeito de x seria, esses são fixos. Então, seno de YZ. Aí eu escrevi em inglês, mas é a mesma coisa, porque quando digitei, ficou fácil aqui. E agora, quando com respeito de Y, então x é fixo. Então, agora usa a regra de cadeia. Então, x é fixo, seno de YZ seria cosseno de YZ, YZ com respeito de Y daria só Z. Então, xz cosseno de YZ. Ora, isto com respeito de Z daria que esse é fixo, esse é fixo. Então, seno de YZ daria cosseno de YZ, YZ com respeito de Z daria só Y. Então, seria xy cosseno de Z. Então, isto é gradiente de f. Agora, para calcular derivada direcional da f no ponto I na direção do vetor I, será que esse vetor é unitário? 1, 2, menos 1. Não é unitário. Tá bom? Então, primeiro tem que procurar unitário nesta direção. Seria V dividido por V. Então, seria 1, 2, menos 1, dividido por raiz quadrada de 1, a raiz quadrada de 1 quadrado, 2 quadrado, menos 1 quadrado. Seria 1, 4, 1. Seria 6. Então, esse daria quanto? 1 sobre raiz quadrada de 6, 2 sobre raiz quadrada de 6, menos 3 sobre raiz quadrada de 6. Então, qual é a definição? Lembra? Derivada direcional é dada por gradiente produto escalar com vetor unitário. Lembra? Aqui. Exatamente. Gradiente, vetor unitário escalar. E aqui estamos. Então, isto é a fórmula. Então, qual é o vetor gradiente? A gente calculou seno de YZ, xz cosseno de YZ cosseno de Y. Não, xy cosseno de YZ é este. E vetor unitário é este. Pronto. E agora você multiplica primeiro componente com primeiro componente, mais segundo componente com segundo componente, mais terceiro componente com terceiro. Aqui tem menos, por isso aqui fica menos. Então, isso é derivada direcional na direção de U, no qualquer ponto x, y. Portanto, agora tem que calcular no 130. Vai colocar
aqui deve ser, desculpa, aqui tem que ser o x, y, z. Esqueci eu colocar z, tá bom? Aqui tem que ser z. Então, portanto, a derivada direcional de f, 1, 3, 0, porque não faz sentido, aqui tem que ser z. Então, se você colocar esses valores aqui, x igual a 1, y igual a 3, z igual a 0. Quando z igual a 0, isso é seno de 0, isso seria 0. Quando z igual a 0, esse cara também é 0. Quando z igual a 0, então esse cara é 1, esse cara é 3, não, 1, esse cara é 3, esse é 3, seria menos 3 sobre raiz quadrada de 6. Então, seria menos raiz quadrada 3 sobre 2. Ok? Então, isto é exemplo que a gente fez para calcular gradiente, usar gradiente para calcular derivada direcional. Cuidado, aqui tem erro. Aqui é só x, y, z, porque aqui tem que ser z. Tá bom? Então, fizemos isto por enquanto, para já só isso. Olá, vamos dar continuidade e agora vamos falar sobre interpretação do vetor gradiente, ok? Primeiro seria maximizando a derivada direcional. Então, para como calcular ou como saber o valor máximo de derivada direcional e na qual direção isto ocorre. Isto seria, a gente pode fazer através de gradiente. Primeiro, lembre que a gente fez que derivada direcional na direção U foi calculado usando produto escalar de gradiente e vetor unitário em direção de qual estamos calculando a derivada direcional. Ok? Isso é a fórmula. Então, vamos fazer alguma propriedade desse produto escalar. Tá bom? Então, se você tem A e B, são dois vetores quaisquer, então, se é ângulo entre A e B, esses dois vetores é θ, então, esse produto escalar é dado por A vezes B, ou seja, essa magnitude de A, magnitude de B, cosseno de θ, ok? Então, às vezes escrevendo duas linhas, às vezes escrevendo só módulo. Então, só para fazer fácil, eu vou dizer módulo de A, módulo de B, cosseno de θ, tá bom? Agora, se você olha, se isso é derivada direcional, é dado por esta fórmula. Gradiente de f, produto escalar u. Então, seria módulo de gradiente, módulo de u, cosseno de θ. Mas u é unitário, então o módulo de u é 1. Então, derivada direcional da f na direção u, dado por módulo de gradiente vezes cosseno de θ. Então, quando que isso é máximo? Sabemos que cosseno de θ tem valor máximo igual a 1. Então, isso ocorre quando esse cosseno de θ é igual a 1. Quando cosseno de θ é igual a 1? Quando θ é igual a 0. Ou seja, θ é igual a 0 significa que, então, direção de gradiente é direção de u e sentido. Direção e sentido de gradiente e u é mesmo. Então, isso ocorre, ou seja, o que quer dizer isto? O valor máximo de derivada direcional de uma função diferenciável é módulo de f, é módulo de gradiente de f. E isto ocorre quando u tem a mesma direção e sentido de gradiente, ok? Se unitário em qual em direção de qual estamos calculando a derivada direcional, tem mesma direção e sentido de gradiente, então derivada direcional tem valor máximo. Então, quando eles são ortogonais, então esse cara seria 0, então essa derivada direcional seria 0, ok? Então, derivada direcional tem valor máximo quando o gradiente tem a mesma direção e sentido do vetor unitário, ok? E valor máximo é nada mais que módulo de gradiente. Isso é a primeira interpretação. E agora, planos tangentes a superfícies de níveis. Isso também a gente pode calcular. Vamos considerar uma função de duas variáveis, estamos em R2, e uma curva de nível dado pelo conjunto de pontos. Qual é a curva de nível? Seria f de x e y igual a k. Se você escrever na forma paramétrica, seria f de x de t, yt igual a k. Isso é curva de nível.
que escrevemos como R de t. Então, forma paramétrica. Muito bem. Então, se P é um ponto avaliado no quando t igual a t0, cis t0, y t0, e então, pela regra de cadeia, se você deriva esse cara com a regra de cadeia, seria f com respeito de cis, cis com respeito de t, mais f com respeito de y com respeito de t igual a zero, porque esse k é igual a constante, então zero. Então, se você... Agora, se você, ele escrever na forma vetorial, seria que gradiente de f no ponto este, x0, y0, porque primeiro componente, esse segundo componente vetor seria este, o produto escalar R' seria que derivada este, seria que derivada e este derivada, igual a zero. Olha, esse x0 é dado por este, y0 é dado por este R' é dado por este. Então, isso é igual a zero. E o que significa isto? Isso significa, isto é que, isso é curva de nível, então R' de t daria que? Uma direção de reta tangente na curva de nível. E isso é que? Gradiente no daquele ponto. Aqui é direção de reta tangente. E isso igual a zero significa que? Então, gradiente é sempre ortogonal à direção, à reta tangente na curva de nível. Ou seja, vetor gradiente, além de fornecer a direção e sentido de maior crescimento, como fizemos aqui, é perpendicular à reta tangente à curva de nível, este, que passa ponto P. Ok? Gradiente é sempre perpendicular à reta tangente à curva de nível. Tá bom? Isso é outra interpretação. E na dimensão 3, o vetor gradiente, além de fornecer direção e sentido de maior crescimento, é perpendicular ao plano tangente à superfície de nível, que passa ponto isso. Aqui era reta tangente, dimensão 2. Dimensão 3 seria plano tangente. Ou seja, se aqui é ponto P, então aqui seria a direção de esse plano tangente, no ponto P, x0, y0, z0, e isso daria direção, o gradiente daria direção de uma coisa perpendicular, que é a plano tangente. Ok? Então, agora, usando esta propriedade, a gente pode calcular a equação de plano tangente e equação de a reta normal. Reta normal significa uma reta que é perpendicular ao plano tangente. Então, o plano tangente, a superfície, dado pela esta equação, ou seja, superfície de nível, em P, no ponto x0, y, z0, é dado por todos os vetores que partem de aqui. Ok? Isso sabemos. Então, se é P, então todos os vetores que partem de aqui na direção de esse cara seria que plano tangente, a gente definiu, certo? Então, esses, como eles, todos vetores que partem de aqui ponto P, que são ortogonais a gradiente, são o plano tangente. Então, ou seja, se você calcula qualquer vetor aqui no plano tangente, isso será ortogonal a este. Vamos ver, aqui tem x0, xyz. Qual seria um vetor de xyz e P, cuja coordenada são x0, y0, z0. Então, esse vetor, qualquer vetor aqui nesse plano tangente, seria x menos x0, y menos y0, z menos z0. Mas isso é ortogonal a gradiente. Então, esse cara tem que ser zero. Agora, se gradiente você escrever como derivada parcial com respeito de x, com respeito de y, com respeito de z, então, se você multiplicar, aqui seria que derivada parcial com respeito de x, x menos x0, mais derivada parcial com respeito de y, y menos y0, derivada parcial com respeito de z, z menos z0 igual a zero. Então, isto é a equação de plano tangente. Então, agora, como calcular a equação de reta normal no ponto P? Então, isso é, na verdade, para calcular reta normal, a gente sabe que isso seria nesta direção. Agora, se você tem uma reta normal, vamos calcular qualquer ponto na reta normal, x, y, z. Então, qual seria um vetor na reta normal? Seria x menos x0, y menos y0, z menos z0. É este. Onde esses x, y, z são qualquer ponto na reta normal. Esses são fixos. Mas este é paralelo, reta normal seria paralelo a essa gradiente. Tá certo? Então, seria que lambda vezes esse gradiente. Então, esses são iguais.
Agora, isso significa que se você escreve ele na componentes, então primeiro componente igual lambda vezes primeiro componente. Segundo componente, lambda vezes segundo componente. Terceiro componente, lambda vezes terceiro componente. Se você dividir por isto, então você seria isto, x menos x0, derivada parcial com respeito de x, y menos y0, derivada parcial com respeito de y, igual z menos z0, derivada parcial com respeito de z, mas todos são avaliados no x0, y0, z0. Então, isto dá equação de reta normal. Isto dá equação de plano tangente para superfícies de nível dado por esta equação. Ok? Então, para já é este. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre exemplos, exercícios acerca deste, tá bom? Olá, bem-vindo de volta. Agora, nesta parte, vamos falar sobre alguns exemplos. Vamos resolver alguns exercícios usando o conceito que desenvolvemos aqui, ok? E primeiro seria que suponha que temperatura no ponto x, y, z do espaço seja dado por este. Então, isso é uma função de temperatura, em que t é medida em graus Celsius e x, y, z em metros. Em que direção, no ponto 1, 2, 1, 1, menos 2, a temperatura aumenta mais rapidamente? Qual é a taxa máxima de aumento? Ou seja, tem que calcular na qual direção, ou seja, considerando o ponto base este, em qual direção, a partir deste ponto, a temperatura está aumentando mais rapidamente e qual é essa taxa máxima de aumento. Então, isso é função. Então, aqui, lembre, a taxa de variação dado por derivada direcional. Lembra, derivada direcional, então tem que calcular qual é derivada, o valor máximo de derivada direcional para saber que onde está aumentando, quais direção ele está aumentando, ok? Então, primeiro vamos calcular gradiente de este t. Gradiente de t é dado por este, derivada de t com respeito de x parcial, derivada parcial de t com respeito de y, derivada parcial de t com respeito de z. Ok? Então, vamos calcular primeiro este. Seria que? Primeiro seria esse constante, não? Então, primeiro, 1 sobre x, como se fosse. Derivada de 1 sobre x é quanto? Menos 1 sobre x quadrado. Então, agora, usando a regra de cadeia, seria menos 1 sobre esse todo quadrado. E esse todo com respeito de x. Esse todo com respeito de x daria quanto? Isso é 0, esse daria 0, esse daria 0, esse daria 2x. Certo? Então, é isto. Então, 2x seria, com 80, daria menos 180x dividido por esse cara quadrado. Ok? E agora, de novo, aqui, 1 sobre x, derivada de 1 sobre x é quanto? Menos 1 sobre x quadrado. Seria menos 80 sobre esse cara quadrado, menos 80 sobre esse cara quadrado. E agora, com respeito a y, seria quanto? 2 vezes 2, 4. 4y. E 4 vezes 80 daria 320y. Tá bom? Agora, com respeito de z, quando faz isto, então seria de novo menos 80 sobre este cara quadrado e este cara com respeito de z. E este cara com respeito de z daria quanto? 6, não, 6z. 6z daria quanto? 80 vezes 6 seria 480z. Okay? Então, isso é derivada direcional. Se você tirar 160 sobre todos esse comum fora, dentro ficaria menos x, menos 2y, menos 3z. Daqui, tá bom? Ficou este. Agora, no ponto 1, 1 menos 2, onde é dado, então vamos calcular gradiente. Isso seria que se colocar x igual a 1, y igual a 1, z igual a menos 2. Se você colocar aqui. Então seria 160 sobre 256, 1 menos 2, 6. Agora, se você simplifica, 5 sobre 8 e esse cara. Então, a gente sabe qual é a temperatura. Variação é dado por derivada direcional. Mas derivada direcional tem valor máximo, que vimos antes, né? Aqui,
Então, o valor máximo da derivada direcional é módulo de gradiente e ocorre na direção se U tem a mesma direção e sentido de gradiente. Então, nossa variação máxima seria na direção e sentido de gradiente, seria nesta direção. Qual é a direção? Isso é 5 sobre 8, é um paralelo, então não interessa. Pode escrever menos 1, menos 2, 6. Ou seja, a temperatura aumenta mais rapidamente na direção de gradiente. Ok? É isto. Menos 1, 2, 6. Esse 5 sobre 8 é multiplicação. É um paralelo. Então, é a mesma direção, mesmo sentido, não passa nada disso. Então, qual é a taxa máxima de aumento? Seria módulo de esse vetor gradiente da taxa máxima. Taxa máxima, lembra aqui, taxa máxima é dado por módulo de gradiente. Aqui tem duas linhas, lá tem uma linha, é a mesma coisa. Tá bom? Então, você calcula taxa máxima, 5 sobre 8, módulo desse vetor. Seria que 5 sobre 8, esse quadrado é 1, esse quadrado é 4, esse quadrado é 36. Então, 5 sobre 8, raiz quadrada de 41. Isso daria mais ou menos 8 graus centígrado por metro. Ou seja, aumenta nesta taxa. Ok? Isso é nesta direção. Tá bom? Usamos só o gradiente para responder esta questão. Agora vamos fazer outro exemplo. Ok? Outro exemplo é o seguinte. Determine a equação do plano tangente e reta normal no ponto isso ou elipsoide dado por este. Olha aqui. Então, aqui temos este. Uma superfície dada por este. Em que ponto P é dado por este. Então, vamos calcular equação do plano tangente usando este, reta tangente, plano tangente usando este, reta normal usando este. Este significa este, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nosso F é este. Essa cara, porque K, essa cara é 3, K é igual a 3. Ok? F é este. Gradiente de F seria este. Derivada com respeito de x, derivada este, isso. Ou seja, se você calcula, isso seria quanto? Derivada F com respeito de x seria 2x sobre 4, seria x sobre 2. Isso seria 2y, isso seria 2z sobre 9. Ok, isto. No ponto aqui, menos 2, 1, menos 3, você coloca esses valores aqui. Se você colocar esses valores aqui, seria menos 1, 2 menos 2 terços. Isso é o gradiente. Então, equação de plano tangente, no ponto isso é que então? X menos x0 é este, x mais 2, y menos y0 seria y menos 1, z menos z0 seria z menos menos 3, seria z mais 3. Esse cara, produto interno gradiente. Gradiente daquele ponto, produto interno este é igual a zero. Ou seja, esse cara, esse já tem menos 1, 2, menos 2 terços e produto interno este. Agora, como você faz? Simplifica. Primeiro componente vezes primeiro componente, mais segundo componente mais, vezes segundo componente, mais terceiro componente vezes terceiro componente igual a zero. E você simplifica, chegar nesta equação. Então, esta é a equação de plano tangente. Então, qual é a reta normal? Reta normal, lembra aqui a fórmula. X menos x0 dividido por f de x, no daquele ponto. Y menos y0, f de y daquele ponto, igual a z menos z0 dividido por f de z no daquele ponto. Quais são esses caras, então? Então, f de aqui é f de x, no, este ponto é menos 1, 2, menos 3. Aqui é f de z, f de y, f de z. Agora, qual é x menos x? 1. Seria x mais do 1. Opa. Desculpa, aqui tem que ser x. Porque foi x mais 2. Ah, tá certo. Tá certo, tá certo. No ponto é menos 2, 1, 3. Seria que x mais 2, y mais 1, z mais 3. Dividido por o gradiente no ponto, este ponto. Gradiente neste ponto, no componente x era menos 1, componente y era 2, componente z era este. Então, esta é a equação de reta normal. Tá bom? Então, ponto é este, por isso é x mais 2. Então, ficaria justamente esse cara aqui dividido por esse cara. Aqui era que? Produto escalar. Porque esse ponto, aqui, reta normal é paralelo a este, plano tendente é ortogonal a este.
Por isso que aqui é ortogonal, aqui é paralelo, tá bom? Então, este é exemplo. Isso que queria dizer nesta sessão.